Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje eu estou aqui com a minha manopla do infinito para falar sobre um assunto muito importante, a população mundial. Pois é, você deve estar pensando aí, o professor ficou biruta, por que ele está com essa manopla do infinito? O que isso tem a ver com a aula de hoje? Pois é, se você assistiu Os Vingadores Guerra Infinita e Os Vingadores Ultimato, você sabe que o grande vilão da história usava, essa manopla do infinito, ele usou, na verdade, para quê? Para, com um estalo, destruir metade da população do universo. Na opinião do Thanos, o grande vilão, o universo estava muito populoso, tinha muita gente, e isso estava causando um certo desequilíbrio. E se eu disser que essa história do Thanos ela não é recente, que isso não é ideia só deles, e que alguns pensadores até pensaram nessa questão da grande população? Ok, que eles não usaram a manopla, tampouco queriam dizimar, queriam acabar com a população mundial. Mas eles começaram a pensar o que iríamos fazer, quando a população mundial chegasse a um determinado número de pessoas. Que desequilíbrio poderia causar na Terra? Então, essa história lá do Thanos e tudo mais, ela tem até certo sentido para alguns questionamentos que foram colocados. É claro que a solução não é matar metade da população, tá, gente? Isso aí, obviamente, que é só uma história dentro de uma história em quadrinhos, depois no cinema, para criar dinheiro lá, enredo lá para os produtores. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso, que essa ideia da população mundial, do crescimento da população mundial, não é esses questionamentos acerca desse crescimento, não é algo novo. Pelo contrário, isso é uma reflexão que nós temos que ter e, sobretudo, uma reflexão dentro da geografia. Mas antes da gente entrar no Thanos de fato, entender toda aquela ideia dele e o que isso tem a ver com a nossa aula, eu queria mostrar essa tirinha aqui da Mafalda para vocês. E nessa tirinha, a gente tem ela e a amiga dela vendo um globo terrestre, e aí a Mafalda fala: você viu, Suzanita? Daqui a 30 anos vamos ter 7 bilhões de habitantes na Terra. Isso aqui é uma tirinha dos anos 80, e a Mafalda ela questionava o fato de, depois de 3 décadas, a população mundial alcançar 7 bilhões de habitantes. E aí a Suzanita se desespera. Ela fala: santo Deus! E os meus filhinhos? E a Mafalda pergunta: mas o que tem seus filhinhos? Ela fala: será que vão caber? A reflexão colocada aqui nessa tirinha mostra pra gente o quê? Que essa grande quantidade de pessoas poderia causar um certo desequilíbrio na Terra. Poderiam causar uma superpopulação na Terra. E quais seriam as consequências disso? Pois é. E aí, realmente, havia já uma projeção desde os anos 80 de que, em determinado momento, a população alcançaria um determinado número. E assim como foi dito lá na tirinha da Mafalda, chegou-se, em 2015, a população já alcançou 7,3 bilhões de pessoas. E algumas estimativas dizem que em 2050, o planeta terá cerca de 10 bilhões de gente morando aqui. Pois é muita gente. Realmente é muita gente vivendo no nosso planeta. Mas por que a população cresceu? Quais são as consequências disso? Vamos entender melhor? Bom, aqui a gente tem os países mais populosos, Em 2019, os 12 mais populosos seriam esses países aqui, sendo que o Brasil ocupa uma 6ª posição, tá? E existe uma projeção que em 2100, o Brasil ele caia para a 12ª posição, ou seja, a sua população diminua, mas alguns países irão subir de posição. Por exemplo, a Índia ocupa o 1º lugar, a China cai para 2º, e alguns países, por exemplo, como a Nigéria, que está em 7º lugar, ocuparia o 3º lugar numa projeção para 2100. Professor, isso aqui é certo, é correto, vai ser assim? Não, isso é apenas uma projeção com base em algumas estimativas de como o ritmo da população está crescendo. É claro que isso pode variar, beleza? Tranquilo? Show! Bom, para a gente entender também, a gente precisa entender o seguinte, que mais da metade da população mundial encontra-se nesse eixo aqui, que quando eu faço um círculo aqui nessa área, eu descubro que ali eu tenho a maior parte da população. Por quê? Porque os 2 maiores países de população atualmente, que é a China e a Índia, eles estão justamente aqui, nessa área, a China e a Índia. Ou seja, ali eu tenho populações tão grandes, que nessa faixa aqui,
eu tenho uma grande área de população, tá? O Brasil, ele acaba tendo também uma grande população. Outros países, como Estados Unidos, também tem uma grande população, mas as maiores populações estão nesses dois países atualmente. E nessa faixa aqui, dentro desse círculo aqui, é onde a gente tem mais gente vivendo, tá? Bom, nós passamos por uma chamada transição demográfica. Toda vez que eu falar em demografia, toda vez que eu usar esse termo demográfico, eu estou falando de população. Pois bem, a transição demográfica ela pode ser dividida em 4 fases. Cada fase mostra pra gente como está o ritmo de crescimento de população a partir de duas taxas importantes. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos lá. Num certo período, né, a taxa de natalidade era muito alta. Com o passar dos anos, né, essa taxa de natalidade ela foi diminuindo até chegar num equilíbrio mais baixo, né, chegar num ponto aqui mais baixo de natalidade. Ou seja, se em épocas anteriores nascia muita gente, hoje nasce bem menos. Agora, como é que funcionava a taxa de mortalidade? Naquela época em que a gente tinha, né, uma grande natalidade, que as pessoas tinham muitos filhos, também morria muita gente. Por quê? Existiam muitas guerras, as condições sanitárias não eram muito boas, então isso fazia com que a taxa de natalidade também fosse grande. Só que, ao passo que a natalidade foi diminuindo, a mortalidade também foi diminuindo. Então hoje a gente tem um crescimento vegetativo baixo. Embora a população do mundo cresça bastante, essa taxa de natalidade e de mortalidade, ela entra em um equilíbrio. Como assim? Nasce menos gente, mas também as pessoas acabam vivendo mais. A expectativa de vida acaba sendo maior. Por isso, a nossa população acaba crescendo muito nos últimos anos, tá? Então, percebam, por mais que a taxa de natalidade seja menor hoje, por mais que nasça menos pessoas hoje, a taxa de mortalidade também é menor. E isso faz com que as pessoas vivam mais e por isso o mundo está cheio de gente. Vamos lá. Quais foram então os motivos, né, que levaram a essa queda da taxa de mortalidade? Por que as pessoas estão morrendo menos? Por que a expectativa de vida hoje ela é maior? Por que as pessoas estão vivendo mais? Vamos lá. Primeiro, as condições sanitárias, tá? Vacinas, medicamentos, hoje é muito mais comum, a tecnologia permite com que hoje a gente veja e tenha mais acesso, tá? A esses acessos de saúde, tá? Outra questão é o acesso ao próprio alimento, né? Hoje é muito mais fácil o poder de compra, hoje está muito mais fácil para as pessoas, né, comprarem. Calma, você vai falar, mas professor, mas tem gente ainda morrendo de fome, tem gente com muita fome hoje ainda. Pois é, mas aí é outro problema. O problema está na desigualdade. Mas o acesso a esse alimento, ele é maior hoje do que era antigamente, tá? A gente também não pode esquecer que saneamento básico, redes de esgoto, também hoje são muito maiores nas grandes cidades. E isso, né, as questões sanitárias das cidades faz com que as pessoas também tenham menos doença e vivam mais. E a gente, então, tem um chamado envelhecimento da população. Ou seja, à medida que a taxa de mortalidade ela cai, né, lembrando, taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem. À medida que ela cai, a expectativa de vida, que é o tempo médio de vida de uma pessoa, aumenta. Isso significa o quê? Que a população começa a envelhecer, que nós vamos ter um maior número de pessoas mais velhas. Beleza? Tranquilo? Show! Bom, além da queda da taxa de natalidade, nós também vamos ter de mortalidade, nós vamos ter uma queda da taxa de natalidade. Como assim? Ao passo em que as pessoas começam a viver mais, as pessoas começam a ter menos filhos. Por que isso acontece, professor? Primeiro, custo de vida muito alto. As pessoas gastam com muitas coisas e muitas vezes, né, elas optam por não ter mais filhos. Por quê? Porque ter mais filhos significa mais gastos. Aqui a gente até tem uma história, uma tirinha interessante, que fala assim, filho, o que você quer de Natal? E a filha fala, um quintal. O aumento da população faz com que as pessoas, né, não tenham mais nem espaço para ter mais filhos, né?
Bom, outros fatores importantes para essa queda da taxa de natalidade é o acesso às informações e aos métodos anticoncepcionais. Se antes, né, o acesso a remédios, a preservativos era muito limitado, hoje ele é muito maior. Hoje as pessoas têm um acesso muito mais fácil a isso, e isso também reduz essa taxa de natalidade. Outro fator importantíssimo em relação a essa queda da taxa de natalidade é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Se em determinada época a função, né, dada pela sociedade à mulher era casar, ter filho e cuidar da casa, hoje é diferente. Hoje, além de cuidar da casa, essa mulher também ela trabalha fora. E à medida que ela começa a trabalhar fora, né, quando ela começa a ter um trabalho extra lá, né, além do trabalho de casa, nunca vamos esquecer e valorizar as mulheres por isso, nós vemos que as mulheres passam a querer ter menos filhos. Até porque ter muitos filhos iria ser um problema quando ela trabalha também fora, tá? Então essa entrada da mulher no mercado de trabalho faz com que também reduza a taxa de natalidade. Beleza? Tranquilo? Show! Bom, e aí são desenvolvidas, né? Quando os cientistas, os estudiosos, né, começam a perceber que a população está crescendo muito, eu tenho uma queda, uma diminuição no número de filhos, mas eu também tenho um aumento de pessoas que têm uma expectativa de vida maior, né? As pessoas estão vivendo mais, eu começo a perceber o seguinte, que a população pode crescer muito e que isso pode causar um certo desequilíbrio. Por isso, foram criadas algumas teorias demográficas. Teorias por quê? Porque nenhuma delas tem 100% de razão. Nenhuma delas está aí para falar, olha, é isso que vai acontecer se a população for assim. Não. A gente pode ter estimativas, a gente pode ter ideias, a gente pode ter teorias, tá? Mas não necessariamente significa que elas vão acontecer de fato daquela forma. Bom, então os especialistas eles tentam explicar a evolução da população através do tempo, tá? Vamos conhecer algumas teorias. A primeira delas, olha quem tá aqui, ó, Thanos, tá? A primeira delas se parece muito com a ideia do Thanos. Por isso que eu trouxe aqui a manopla, por isso que eu tô falando do Thanos desde o início. Por quê? Porque um cara, um pastor, né, chamado Malthus, ele também era um economista, tá? Ele pensou o seguinte, lá no século XVII pro século XVIII, ele viu a população crescendo muito, e aí ele começou a pensar que a produção de alimentos no mundo era menor que o crescimento da população. Ou seja, que a população estava crescendo muito, mas que não ia ter alimento para todo mundo. Qual seria a consequência disso? Fome. Que a população iria crescer muito e iria morrer de fome. E aí Malthus, né, Thomas Malthus, pensa bem semelhante ao Thanos, né? Enquanto o Thanos, né, decide fazer lá o estalo e destruir metade da população, o Malthus ele vai pensar o seguinte, vamos começar a promover políticas antinatalistas, ou seja, vamos parar de ter nascimento, vamos equilibrar isso daí, tá? Ele não pensa em matar todo mundo não, tá, gente? Não confundam as coisas. É só aqui uma analogia, uma brincadeira. O Malthus, ele na verdade começa a promover políticas antinatalistas, ou seja, para não promover a natalidade, tá? Para fazer com que as pessoas tenham menos filhos, beleza? Só que aí a gente tem um problema. A ideia de um Malthus, né, de que a produção de alimentos é menor que o crescimento da população, acabou não se concretizando. Por quê? Porque lá no século XVIII, a gente tem um aumento da produção de alimentos, graças à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela cria um mecanismo de produção cada vez maior. Então faz com que crie-se cada vez mais o número de alimentos. Então percebam, né? Como eu falei lá antes, o número de alimentos, o acesso a esses alimentos é que é diferente, mas o número cresce. A população começa a ter mais poder de compra e existem mais produtos. O problema está no acesso, na desigualdade, tá? Vamos refletir sobre isso. Então, teoria de Malthus seria que a produção de alimentos não iria conseguir alcançar o crescimento da população. Então, solução, vamos parar de ter filho. Problema da teoria dele, não se concretiza porque a Revolução Industrial mostra que a produção de alimentos também aumentou bastante. Beleza? Show? Bom, e aí a gente vai ter uma teoria chamada neomalthusiana. Como assim neomalthusiana? Toda vez que você vê o termo neo, né, lá na sua prova vai cair o termo neo, significa neo, novo, tá? Neomalthusiana, a teoria malthusiana renovada. Uma vez que a teoria malthusiana deu
lá um problema, né? Porque não sabia que ia ter Revolução Industrial. Então criam-se novas teorias a partir da teoria de Malthus. E aí eles começam a perceber o seguinte, que a alta natalidade, ou seja, que o fato de ter muitos filhos, né, como está mostrando aqui a tirinha, seria a causa da pobreza e do subdesenvolvimento. Ele acredita que, né, eles acreditam, né, os teóricos da teoria neomalthusiana acreditavam que enquanto as pessoas tiverem muitos filhos, teremos muita pobreza no mundo. Ou seja, alta natalidade, causa da pobreza. E aí, qual seria a solução? Mais uma vez, controle de natalidade. Distribuir anticoncepcionais, planejamento familiar. Olha, cada casal só pode ter 1 ou 2 filhos. Começam a promover essa ideia para quê? Para que as pessoas passem a ter menos filhos, tá? Igual tá aqui, ó, a gente tem uma tirinha, a moça cheia de filhos, coitadinha, ela fala assim, uma esmola, pelo amor de Deus. E aí a moça dá o que para ela? Um anticoncepcional, tá? Então, essa seria a ideia da teoria neomalthusiana. Bom, tem aí então a teoria reformista, é aquela que vai falar, ó, essas teorias de Malthus aí não dá certo, tem nada a ver. Na verdade, enquanto a neomalthusiana acredita que a alta natalidade é a causa da pobreza, a reformista vai dizer justamente o contrário. Vai dizer que a alta natalidade é consequência da pobreza. Ou seja, enquanto tiver pobreza, as pessoas vão ter menos filhos. Se houver uma distribuição de renda, se houver uma inclusão social, se essa desigualdade aqui de pobres e ricos acabar, as pessoas vão ter menos filhos. É isso que diz a teoria reformista, ou seja, ela é totalmente ao contrário da ideia, né, da neomalthusiana. Então, para eles, a melhor opção seria o quê? Promover uma redistribuição de renda, promover políticas públicas para acabar com a pobreza. Acabou com a pobreza, vai diminuir a população também. E nós vamos ter a chamada teoria ecomalthusiana, que também tem um pezinho lá de Malthus, porém agora uma visão mais ligada à natureza, né? Ligada às questões ambientais, por isso o termo eco, tá? De ecologia, de questões ambientais. E aí, os teóricos da teoria ecomalthusiana dizem o seguinte, que o crescimento da população tende a causar esgotamento dos recursos naturais. Ou seja, se a população continuar crescendo, vai acontecer igual aquela tirinha ali com o bebezinho, ó. Continua lá, o bebê tá mamando, a mamadeira é o que? A terra, até esgotar a terra. Ou seja, enquanto tiver muita gente, enquanto tiver muita população, vai ter uma hora que os recursos vão acabar. E aí, qual seria a solução? Também diminuir a população, também diminuir a natalidade, também impedir que as pessoas tenham mais filhos, para que não tenham desequilíbrio ambiental. Percebam mais uma vez que essas ideias de Malthus, ó, tudo a ver lá um pouquinho com a linha de pensamento do Thanos. Porém, nenhuma delas vai dizer para dizimar a população. Não. É sempre na proposta de... vai ser um desdobramento das teorias de Malthus, né? Sempre na proposta de diminuir a população. Como? Reduzindo a natalidade. Beleza? Tranquilo? Então, ó, primeiro, teoria malthusiana. Acreditava que população, que a produção de alimentos ia ser menor que o crescimento da população. Então, vamos acabar com isso. Chega de natalidade. Depois, teoria neomalthusiana, renova a malthusiana. Acredita que a alta natalidade é causa da pobreza. E aí, solução? Controle de natalidade mais uma vez. Teoria reformista, alta natalidade é consequência da pobreza, é o contrário lá da teoria neomalthusiana. E qual seria a solução? Não é reduzir o número de filhos, e sim reduzir a desigualdade social. E por último, ecomalthusiana, em que o crescimento da população tende a causar um esgotamento dos recursos naturais. Ou seja, se continuar crescendo muito, o planeta vai ficar devastado. E aí, solução mais uma vez, diminuir a taxa de natalidade. Bom, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a brincadeira, mas é só pra gente poder refletir de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais descontraída, tá? Mas espero que vocês de fato tenham entendido o conteúdo, tenham entendido a matéria. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.